A História da Silmarils. Capítulo 1. Do início dos tempos. Disse entre os sábios que a primeira guerra começou antes que Asda estivesse totalmente formada, e antes mesmo que qualquer criatura crescesse ou caminhasse sobre a terra, e por muito tempo meu corpo prevaleceu. Entretanto, no meio da guerra, ao ouvir no distante firmamento que havia batalha no pequeno reino, um espírito de enorme força e resistência veio em auxílio dos Valar, e Arda se encheu com o som de seu riso. Assim veio Tulkas, o forte, cuja ira circula como um vento poderoso, afastando a nuvem e a escuridão à sua frente. E meu cor fugiu de sua fúria e de suas risadas, abandonando Arda, e a paz reinou por uma longa era. E Tulkas permaneceu, tomando-se um dos Valar do reino de Arda. Mas meu cor remoia pensamentos nas trevas distantes, e dirigiu seu ódio a Tulkas para todo o sempre. Naquele período, os Valar trouxeram ordem aos mares, terras e montanhas, e Yavanna finalmente plantou as sementes que havia muito imaginara. E, como houvesse necessidade de luz, já que os fogos estavam dominados ou enterrados sob as colinas primitivas, Aule, a pedido de Yavanna, criou 2 lamparinas poderosas para iluminar a Terra-média, construída por ele entre os mares circundantes. Então Varda encheu as lamparinas, e Manwë as consagrou. E os Valar as puseram em cima de colunas altíssimas, mais elevadas do que qualquer das montanhas mais recentes. Ergueram uma lamparina junto ao norte da Terra-média, e ela se chamou Iluin, e a outra foi erguida no sul, e foi chamada Ormal, e a luz das lamparinas dos Valar se derramou por toda a terra, iluminando tudo como se fosse sempre dia. Então, as sementes que Yavanna havia plantado logo começaram a brotar e a se desenvolver, e surgiu uma infinidade de seres em crescimento, grandes e pequenos, musgos, capins e enormes samambaias, e árvores cujas copas eram coroadas de nuvens, como montanhas vivas, mas cujos pés ficavam envoltos numa penumbra verde. E surgiram feras que habitavam as pradarias, os rios e os lagos, ou caminhavam nas sombras dos bosques. Ainda não surgira nenhuma flor, nem cantara pássaro algum, pois esses seres esperavam sua vez no ventre de Yavanna. Mas havia abundância do que ela imaginara, e nenhum lugar era mais rico do que as partes mais centrais da terra, onde a luz das 2 lamparinas se encontrava e se fundia. E ali, na ilha de Almarren, no grande lago, foi a primeira morada dos Valar quando tudo era novo, e o verde recém-criado ainda era uma maravilha aos olhos dos criadores. E eles se contentaram por muito tempo. Ora, veio a acontecer que, enquanto os Valar repousavam da sua labuta e observavam o crescimento e o desabrochar daquilo que haviam inventado e iniciado, Manwë ofereceu uma grande festa, e os Valar e toda a sua gente atenderam ao convite. No entanto, Aule e Tulkas estavam exaustos, pois a habilidade de Aule e a força de Tulkas haviam estado ininterruptamente a serviço de todos, nos dias de sua faina. E Melkor sabia de tudo o que era feito, pois já naquela época dispunha de espiões e amigos secretos entre os Maiar, que havia atraído para sua causa. E muito ao longe, nas trevas, ele se enchia de ódio, sentindo inveja do trabalho de seus pares e desejando submetê-los. Assim, Melkor chamou a si os espíritos que se desviara para seu serviço, fazendo-os sair das mansões de Á, e se considerou forte. E, vendo que essa era sua hora, ele mais uma vez se aproximou de Asda e baixou os olhos até ela, e a beleza da terra em sua primavera o enfureceu ainda mais. Assim, os Valar se reuniram em Almarren, sem temer mal algum, e, por causa da luz de Iluin, não perceberam a sombra do norte que vinha sendo lançada de longe por Melkor, pois ele se tornara escuro como a noite do vazio. E dizem as canções que, naquela festa, na primavera de Asda, Tulkas desposou Nessa, a irmã de Oromê, e ela dançou diante dos Valar sobre a relva verdejante de Almarren. Tulkas então adormeceu, exausto e contente, e Melkor acreditou que sua hora havia chegado. Transpôs as muralhas da noite com sua legião e chegou à Terra-média, à distância, no norte, sem que os Valar dele se apercebessem. Melkor iniciou então as escavações e a construção de uma enorme fortaleza nas profundezas da terra, debaixo das montanhas escuras onde os raios de Iluin eram frios e pálidos. Esse reduto foi chamado Túmno. E, embora os Valar ainda nada soubessem a respeito, mesmo assim a perversidade de Melkor e a influência maléfica de seu ódio emanavam de lá, e a primavera de Arda foi destruída. Os seres verdes adoeceram e apodreceram, os rios foram obstruídos por algas e lodo,
Criaram-se pântanos, repelentes e venenosos, criatórios de moscas. As florestas tornaram-se sombrias e perigosas, antros do medo. E as feras se transformaram em monstros de chifre e marfim e tingiram a terra de sangue. Os Valar tiveram então certeza de que Melkor estava agindo novamente, e saíram à procura de seu esconderijo. Melkor, porém, confiante na resistência de Utumno e no poder de seus servos, apresentou-se de repente para a luta e deu o primeiro golpe antes que os Valar estivessem preparados, atacou as luzes de Iluin e Ormal, arrasou suas colunas e quebrou suas lamparinas. Quando as enormes colunas desmoronaram, terras fenderam-se em mares e levaram-se em turbulência. E, quando as lamparinas foram derrubadas, labaredas destruidoras se derramaram pela terra. E a forma de Arda, além da simetria de suas águas e de suas terras, foi desfigurada naquele momento, de modo tal que os primeiros projetos dos Valar nunca mais foram restaurados. Em meio à confusão e às trevas, Melkor conseguiu escapar, embora o medo se abatesse sobre ele. Pois, mais alto que o bramido dos mares, ele ouvia a voz de Manwë como um vento fortíssimo, e a terra tremia sob os pés de Tulkas. Chegou, porém, ao túmulo antes que Tulkas conseguisse alcançá-lo, e ali permaneceu escondido. E os Valar não puderam então derrotá-lo, já que a maior parte de sua força era necessária para controlar as turbulências da terra e salvar da destruição tudo que pudesse ser salvo de sua obra. Depois, eles recearam fender novamente a terra, enquanto não soubessem onde habitavam os filhos de Ilúvatar, que ainda estavam por vir num momento que os desconheciam. Assim terminou a primavera de Arda. A morada do Valar em Almaren foi totalmente destruída, e eles não tinham nenhum local de pouso na face da terra. Por esse motivo partiram da Terra-média e foram para a Terra de Amã, a mais ocidental de todas, junto aos limites do mundo, pois seu litoral oeste dá para o Mar de Fora, que é chamado pelos Elfos de Ecaia e circunda o reino de Arda. A extensão desse mar ninguém conhece a não ser os Valar. E, para além dele, ficam as Muralhas da Noite. Já a costa leste de Amã era o limite mais distante de Belegaer, o grande mar do oeste. E, como Melkor estava de volta à Terra-média e eles ainda não tinham como derrotá-la, os Valar fortificaram sua morada e, junto ao litoral, ergueram as Pelori, as montanhas de Amã, as mais altas de toda a terra. E acima de todas as montanhas das Pelori elevava-se aquela em cujo pico Manwë instalou o seu trono. Taniquetu é como os elfos chamam essa montanha sagrada, Ioiolocê, brancura eterna, e Elerina, coroada de estrelas, e muitos outros nomes. Já os Sindara mencionavam, em sua língua mais recente, como Amon-Willos. De seu palácio no cume da Taniquetu, Manwë e Varda conseguiam descortinar a terra inteira, até mesmo as maiores distâncias a leste. Por trás das muralhas das Pelori, os Valar estabeleceram seu domínio na região chamada Valinor. E ali ficavam suas casas, seus jardins e suas torres. Nesse território seguro, os Valar acumularam enorme quantidade de luz e tudo de mais belo que fora salvo da destruição. E muitas outras coisas ainda mais formosas eles voltaram a criar. E Valinor tornou-se ainda mais bonita do que a Terra-média na primavera de Arda. E Valinor foi abençoada, pois os imortais ali moravam. E ali nada desbotava nem murchava. Não havia mácula alguma em flor ou folha naquela terra, nem nenhuma decomposição ou enfermidade em coisa alguma que fosse viva, pois as próprias pedras e águas eram abençoadas. E quando Valinor estava pronta, e as mansões dos Valar, instaladas no meio da planície do outro lado das montanhas, eles construíram sua cidade, Valmar de muitos sinos. Diante de seu portão ocidental, havia uma colina verdejante, Ezeloar, que também é chamada Corolaire, e Yavanna consagrou, e ficou ali sentada muito tempo sobre a relva verde, entoando uma canção de poder, na qual expunha o que pensava sobre as coisas que crescem na terra. Niena, porém, meditava calada e regava o solo com lágrimas. Naquele momento, os Valar, reunidos para ouvir o canto de Yavanna, estavam sentados, em silêncio, em seus tronos do conselho no Maranashar, o círculo da lei junto aos portões dourados de Valmar. E Yavanna Kimetangri cantava diante deles, e eles observavam. E enquanto olhavam, sobre a colina surgiram 2 brotos esgunhos. E o silêncio envolveu todo mundo naquela hora, nem havia nenhum outro som que não o canto de Yavanna. Em obediência a seu canto, as árvores jovens cresceram e ganharam beleza e altura, e vieram a florir,
E assim, surgiram no mundo as duas árvores de Valinor. De tudo que Yavanna criou, são as mais célebres, e em torno de seu destino são tecidas todas as histórias dos dias antigos. Uma tinha folhas verde escuras, que na parte de baixo eram como prata brilhante, e de cada uma de suas inúmeras flores caía sem cessar um orvalho de luz prateada, e a terra sob sua copa era manchada pelas sombras de suas folhas esvoaçantes. A outra apresentava folhas de um verde viçoso, como o da faia recém-aberta, orladas de um dourado cintilante. As flores balançavam nos galhos em cachos de um amarelo flamejante, cada um na forma de uma cornucópia brilhante, derramando no chão uma chuva dourada. E da flor daquela árvore, emanava um calor e uma luz esplêndida. Telpério, a primeira, era chamada em Valinor, e Silpio, e Ninkelote, entre muitos outros nomes. Mas Laureli era a outra, e também Malinalda e Colórien, entre muitos outros nomes poéticos. Em 7 horas, a glória de cada árvore atingia a plenitude e voltava novamente ao nada, e cada uma despertava novamente para a vida 1 hora antes de a outra deixar de brilhar. Assim, em Valinor, 2 vezes ao dia havia 1 hora suave de luz mais delicada, quando as duas árvores estavam fracas e seus raios prateados e dourados se fundiam. Telperion era a mais velha das árvores e chegou primeiro à sua plena estatura e florescimento, e aquela primeira hora em que brilhou, com o bruxulear pálido de uma alvorada de prata, os Valar não incluíram na história das horas, mas denominaram a hora inaugural, e a partir dela passaram a contar o tempo de seu reinado em Valinor. Portanto, a 6ª hora do primeiro dia, e de todos os dias jubilosos que se seguiram, até o ocaso de Valinor, Telperion interrompia sua vez de florir. E na 12ª hora, era Laureli que o fazia. E cada dia dos Valar em Aman continha 12 horas e terminava com a segunda fusão das luzes, na qual Laureli empalidecia, e Telperion se fortalecia. Contudo, a luz que se derramava das árvores persistia muito, antes de ser levada para as alturas pelos ares ou de afundar terra adentro. E as gotas de orvalho de Telperion e a chuva que caía de Laurelin, Varda armazenava em enormes túneis, como lagos brilhantes, que eram para toda a terra dos Valar como poços de água e luz. Assim começaram os dias de bem-aventurança de Valinor, e assim começou a contagem do tempo. Porém, enquanto as eras se aproximavam da hora estabelecida por Ilúvatar para a chegada dos primogênitos, a Terra-média jazia numa penumbra sob as estrelas que Varda havia criado nos tempos remotos da sua labuta em Ea. E nas trevas habitava Melkor, e ele ainda saía com frequência, sob muitos disfarces de poder e terror, brandindo o frio e o fogo, dos cumes das montanhas às fornalhas profundas que se encontram sob elas. E tudo o que fosse cruel, violento ou fatal naqueles tempos é a ele atribuído. Da beleza e bem-aventurança de Valinor, os Valar raramente atravessavam as montanhas para chegar à Terra-média, mas dedicavam a terra por trás das Pelori carinho e amor. E no meio do reino abençoado estava a morada de Aulë, e lá ele muito trabalhou. Pois, na criação de todas as coisas naquela terra, ele teve o papel principal, e lá realizou muitas obras bonitas e bem feitas, tanto abertamente quanto em segredo. Dele vêm as tradições e os conhecimentos da terra e de tudo o que ela contém, tanto as tradições dos que nada fazem, mas buscam o entendimento do que seja, quanto as tradições de todos os artífices. O tecelão, aquele que dá a forma à madeira, aquele que trabalha os metais, aquele que cultiva e também lavra, embora estes últimos e todos os que lidam com o que cresce e dá frutos devam recorrer também à esposa de Aulë, Yavanna Kementari. É Aulë que é chamado de amigo dos Noldor, pois com ele aprenderam muito nos tempos que viriam, e os Noldor são os mais habilidosos dos elfos. E, a seu próprio modo, de acordo com os dons que Ilúvatar lhes concedeu, eles muito acrescentaram aos seus ensinamentos, apreciando línguas e textos, figuras bordadas, desenho e entalhe. Foram também os Noldor os primeiros a aprender a criar pedras preciosas, e as mais belas de todas as gemas foram as Silmarils, que estão perdidas. Manvesulimo, o supremo e mais sagrado dos Valar, instalou-se nas fronteiras de Aman, não abandonando em pensamento as terras de fora. Pois seu trono situa-se majestosamente sobre o cume da Taniquetil, a mais alta das montanhas do mundo, que se ergue à beira do mar. Espíritos na forma de falcões e águias sempre chegavam em voo à sua morada e dela partiam, e seus olhos enxergavam as profundezas dos mares e penetravam nas cavernas ocultas nos subterrâneos do mundo.
Assim, traziam-lhe notícia de quase tudo o que se passava em Earda. Alguns fatos, porém, permaneciam ocultos aos olhos de Manwë e de seus servos, pois pairavam sombras impenetráveis sobre o lugar onde Melkor se encontrava, mergulhado em seus pensamentos sinistros. Manwë não dá atenção à própria honra, nem sente apego pelo poder, mas governa todos para a paz. Dentre os elfos, os Vanyar ele mais amava, e, dele, os Vanyar receberam a música e a poesia, pois a poesia é o prazer de Manwë, e o entoar de palavras é sua música. Seus trajes são azuis, e azul é o brilho de seus olhos, e seu cetro é de sáfiras, que os Noldor fabricaram para ele. Ele foi designado vice-regente de Ilúvatar, rei do mundo dos Valar, dos elfos e dos homens, principal baluarte contra o mal de Melkor. Com Manwë, vivia Varda, a belíssima, ela, que, no idioma Sindarin é chamada de Elbereth, rainha dos Valar, criadora das estrelas. E com os dois morava uma multidão de espíritos abençoados. Ulmo, entretanto, vivia só e não tinha morada em Valinor, nem jamais ia até lá, a menos que houvesse alguma reunião importante. Desde o início de Arda, ele habitava oceanos de fora e lá reside. De lá, governa o fluxo de todas as águas, as marés, os cursos de todos os rios e o reabastecimento das nascentes, o gotejar de todos os pingos de orvalho e de chuva em todas as terras sob o céu. Nas profundezas, ele pensa em música majestosa e terrível, e o eco dessa música percorre todas as veias do mundo na dor e na alegria. Pois, se é alegre a fonte que brota à luz do sol, suas nascentes estão nos poços de insondável tristeza nos alicerces da terra. Os Telerim muito aprenderam com Ulmo, e por isso a música deles tem tanto tristeza quanto encantamento. Veio com ele para Arda, Salmar, que fabricou as trompas de Ulmo para que ninguém que as tenha ouvido jamais se esqueça delas. E Oseuine, também, a quem ele concedeu o controle das ondas e dos movimentos dos mares interiores, além de muitos outros espíritos. E, assim, foi pelo poder de Ulmo que, mesmo sob as trevas de Melkor, a vida continuava a correr em muitos veios secretos, e a terra não morreu. E Ulmo estava sempre aberto a todos os que estavam perdidos nas trevas ou perambulavam afastados da luz dos Valar. E também nunca abandonou a Terra-média, nem deixou de refletir sobre tudo o que aconteceu desde então em termos de destruição ou de mudança, e não deixará de fazê-la até o final dos tempos. E naquela época de trevas Yavanna também não quis abandonar totalmente as terras de fora, pois tudo o que cresce lhe é caro, e ela chorava pelas obras que havia começado na Terra-média em Melkor destruíra. Assim, deixando a morada de Aulë e os prados floridos de Valinor, ela às vezes vinha curar os ferimentos causados por Melkor, e, ao voltar, costumava instigar os Valar para a guerra contra seu domínio nefasto que sem dúvida precisariam travar antes da chegada dos primogênitos. E Oromê, domador de feras, também costumava cavalgar de vez em quando na escuridão das florestas sem luz. Como caçador poderoso vinha com lança e arco, perseguindo até a morte os monstros e as criaturas impiedosas do reino de Melkor, e seu cavalo branco Naar brilhava como prata nas sombras. E então a terra adormecida tremia ao som de seus cascos dourados. E, no crepúsculo do mundo, Oromé costumava fazer soar a Valaroma, sua grande trompa, pelas planícies de Arda. Nesse momento, as montanhas reverberavam o som, as sombras do mal fugiam, e o próprio Melkor tremia em outono, prevendo a ira que estava por vir. Porém, assim que Oromê passava, os servos de Melkor voltavam a se reunir, e as terras se cobriam de sombras e falsidade. Agora já se disse tudo o que estava relacionado à natureza da terra e seus governantes no início dos tempos, e antes que o mundo se tornasse tal como os filhos de Ilúvatar o conheceram. Pois elfos e homens são os filhos de Ilúvatar. E, como os Ainur não entendessem plenamente o tema através do qual os filhos entraram na música, nenhum Ainu ousou acrescentar nada de seu próprio alvitre. Motivo pelo qual os Valar estão para essas famílias mais como antepassados e chefes do que como senhores. E, se algum dia no seu trato com elfos e homens, os Ainur tentaram forçá-los quando eles não queriam ser orientados, raramente o resultado foi bom, por melhor que fossem as intenções. As relações dos Ainur na realidade se deram principalmente com os elfos, pois Ilúvatar os fez mais parecidos com os Ainur, embora inferiores em poder e em estatura, enquanto aos homens conferiu dons estranhos.
Pois se diz que, depois da partida dos Valar, houve silêncio, e, por uma eternidade, Ilúvatar permaneceu sentado, meditando. Falou ele então e disse: Olhem, eu amo a terra, que será uma mansão para os Quendi e os Atami. Mas os Quendi serão as mais belas criaturas da terra, e irão conceber e produzir maior beleza do que todos os meus filhos, e terão a maior felicidade neste mundo. Já aos Atani concederei um novo dom. Ele, assim, determinou que os corações dos homens sempre buscassem algo fora do mundo e que nele não encontrassem descanso, mas que tivessem capacidade de moldar sua vida, em meio aos poderes e aos acasos do mundo, fora do alcance da música dos Ainur, que é como que o destino de todas as outras coisas. E por meio de sua atuação tudo deveria, em forma e de fato, ser completado, e o mundo seria concluído até o último e mais ínfimo detalhe. Ilúvatar sabia, porém, que os homens, colocados em meio ao torvelinho dos poderes do mundo, se afastariam com frequência do caminho e não usariam seus dons em harmonia, e disse: Esses também, no seu tempo, descobrirão que tudo o que fazem resulta no final em glória para minha obra. Contudo, os elfos acreditam que os homens costumam ser motivo de tristeza para Manwë, que conhece a maior parte da mente de Ilúvatar. Na opinião dos elfos, os homens são mais parecidos com Melkor do que com qualquer outro Ainur, embora Melkor sempre os tenha temido e odiado, mesmo aqueles que lhe prestaram serviços. Inclui-se, nesse dom de liberdade, que os filhos dos homens permaneçam vivos por um curto intervalo no mundo, não sendo presos a ele, e partam logo, para onde, os elfos não sabem. Ao passo que os elfos ficam até o final dos tempos, e seu amor pela terra e por todo o mundo é mais exclusivo e intenso por esse motivo e, com o passar dos anos, cada vez mais cheio de tristezas. Pois os elfos não morrem enquanto o mundo não morrer, a menos que sejam assassinados ou que se definham de dor, e a essas duas mortes aparentes eles estão sujeitos. Nem a idade reduz sua força, a menos que estejam fartos de 10.000 séculos. E, ao morrer, eles são reunidos na morada de Mandos, em Valinor, de onde podem depois retornar. Já os filhos dos homens morrem de verdade, e deixam o mundo, motivo pelo qual são chamados hóspedes ou forasteiros. A morte é seu destino, o dom de Ilúvatar, que, com o passar do tempo, até os poderes hão de invejar. Melkor, porém, lançou sua sombra sobre esse dom, confundindo com as trevas, e fez surgir o mal do bem, e o medo, da esperança. Outrora, no entanto, os Valar declararam aos elfos em Valinor que os homens juntarão suas vozes ao coro na segunda música dos Ainur. Embora Ilúvatar não tenha revelado suas intenções com relação aos elfos depois do fim do mundo, e Melkor ainda não as tenha descoberto.